Olá! Às vezes, nós confundimos o adicional de periculosidade com o adicional de insalubridade, mas eles são coisas diferentes e tem motivos que fazem eles serem pagos que também são diferentes, da mesma forma que o pagamento deve ser feito de forma diversa. Então, vem comigo que nesse vídeo eu vou explicar as principais diferenças entre a insalubridade e a periculosidade. Muitas vezes a gente fica na dúvida, do que é o adicional de insalubridade, de periculosidade e qual que deveria ser pago naquela situação em específico, Por exemplo, quando um funcionário está exposto a um agente nocivo à sua vida ou então está correndo risco de vida, qual é o adicional que a gente deveria pagar, A periculosidade ou a insalubridade? Se você tem dúvidas sobre isso, fica até o final do vídeo que eu garanto que você vai sair dele entendendo tudo e aí as suas dúvidas vão estar respondidas. A insalubridade é o seguinte, ela deve ser paga para aqueles funcionários que trabalham em atividades que mexam com agentes nocivos à saúde. Então, por exemplo, atividades que mexam com substâncias químicas fortes, que tenham calor excessivo, que tenha poeira, ou um ruído muito alto. Esses são alguns exemplos de agentes que são nocivos à saúde do funcionário e que nessas situações deveria ser pago o adicional de insalubridade. Além desses que eu falei, existem também outros, eu só citei alguns exemplos aqui. A insalubridade é interessante a gente saber que ela é paga sempre nos percentuais de 10, 20 ou 40% sobre o salário mínimo do país. Então, a base de cálculo vai ser sempre o salário mínimo do país, vigente naquele ano, e aí pode ser 10, 20 ou 40%. E esse percentual, ele varia conforme a gravidade, do agente que o funcionário está exposto. Lembrando que no caso da insalubridade, existem os EPIs, que são os equipamentos de proteção individual. Esses equipamentos, eles servem justamente para que o risco, da saúde daquele funcionário seja diminuído. Sendo assim, existem equipamentos que conseguem, inclusive, retirar todo o risco. E aí, o funcionário não teria direito de receber a insalubridade, se de fato mostrado que aquele equipamento tira todo o risco daquele agente nocivo, não vai ter prejuízo para a saúde do funcionário. Mas existe sim os equipamentos precisam ser equipamentos específicos, corretos para cada situação, para realmente reduzir a exposição daquele agente nocivo, e os funcionários eles precisam receber treinamentos para usar os equipamentos da maneira correta e também o seu uso precisa ser fiscalizado pela empresa. Então, para que realmente o EPI tenha validade e que a empresa não precise pagar o adicional de insalubridade em algumas situações determinadas, é necessário que todas essas etapas, todos esses requisitos, eles sejam cumpridos. Já o adicional de periculosidade, ele deve ser pago para os funcionários que executam alguma atividade que expõe a vida deles a um risco. Então, por exemplo, o funcionário ele faz uma atividade mexendo com substâncias radioativas ou então com explosivos. São atividades que são perigosas, que estão expondo a vida desse funcionário a um risco. Da mesma forma, por exemplo, mexer com grandes quantidades de diesel, de combustível, pode ser que haja uma explosão, então aquele funcionário está sujeito sim a um risco de vida. E além dessas, existem também outras situações em que o adicional de periculosidade é devido para o funcionário. Lembrando que o adicional de periculosidade, ele é sempre pago no percentual de 30% sobre o salário do funcionário. Então, sempre que é devido o adicional de periculosidade, vai ser conforme o salário do funcionário, cada um deles tem que ser avaliado qual é o salário, e aí se aplica o percentual de 30% sobre esse. Aqui vai também uma curiosidade para vocês. Conforme o entendimento do mais alto tribunal da área trabalhista, por mais que um funcionário ele faça jus, ele tenha direito aos 2 adicionais de insalubridade e de periculosidade porque ele está exposto a essas duas situações, ele precisa escolher qual dos 2 adicionais que ele quer receber. Então, o mais alto tribunal da área trabalhista entende que o funcionário ele só pode receber um, não pode ter o acúmulo dos 2 adicionais. Sendo assim, é importante a gente entender bem como é que os adicionais são calculados para a gente conseguir escolher. Por quê?
Em um primeiro momento, se o adicional de insalubridade for pago em 40%, a gente pode pensar que ele é mais vantajoso, porque de fato o 40% é mais alto do que o 30% da periculosidade, né? A periculosidade é sempre 30%. Então a gente olha e logo de cara a resposta pode ser que a insalubridade é mais vantajosa para aquele funcionário. Mas como eu falei, a gente tem que prestar muita atenção no jeito que esses adicionais são calculados, porque pode ser que essa não seja a melhor resposta para o caso. Então vamos supor, né, que um funcionário que recebe aí o salário de R$2.000 por mês, ele tem direito tanto à insalubridade quanto à periculosidade. A insalubridade, a gente vai combinar que ele teria direito a 40%. Então vamos para o cálculo. O funcionário de insalubridade teria direito de receber o quê? 40% sobre o salário mínimo nacional. O salário mínimo nacional hoje, né, quando esse vídeo está saindo, tá R$1.100 por mês. Então, se a gente aplicar o 40% sobre esse valor, o nosso funcionário aqui nessa situação hipotética deveria receber um adicional de insalubridade no valor de R$440 por mês. Agora, se a gente for calcular a periculosidade 30% sobre o salário. Então, a gente vai pegar o salário do nosso funcionário de R$2.000 por mês e aplicar o percentual de 30%. E aí a gente vai obter o resultado de R$600 por mês. Então, a gente está vendo que nesse caso aqui, por mais que o adicional, né, o valor, o percentual do adicional de insalubridade seja maior, no final das contas, a periculosidade foi mais vantajosa, ela está dando mais dinheiro para esse nosso funcionário, justamente porque a periculosidade leva em conta o salário da pessoa. E o salário, né, costuma ser maior do que o salário mínimo nacional, né? Quando o salário do funcionário for exatamente idêntico ao salário mínimo nacional, aí sim a insalubridade vai ser mais vantajosa, porque o percentual, né, o valor ali do percentual é maior. Mas é sempre bom a gente saber fazer essa continha para conseguir decidir realmente pelo adicional que é mais rentável para o funcionário. Espero então que vocês tenham conseguido pegar bem as diferenças entre o adicional de insalubridade e o de periculosidade. Lembrando, insalubridade é quando tem um agente nocivo à saúde da pessoa e a periculosidade é quando tem um risco de vida naquela atividade que a pessoa está fazendo. Então, para a gente tentar decidir, né, qual que vai ser, a gente vai imaginar, né, esse trabalho aqui que eu estou fazendo, ele está causando algum dano à minha saúde, está me prejudicando em alguma coisa? Ou não, esse trabalho aqui ele está me expondo a um risco de vida, pode ser que aconteça um acidente e eu acabe, né, falecendo ou perdendo algum membro, alguma coisa, né, nesse sentido. Se a gente fizer essas perguntinhas, a gente vai conseguir decidir de uma forma mais fácil qual adicional que deve ser pago. Se para vocês ficou claro ou se vocês ficaram com dúvidas, deixem aqui nos comentários, curtam o vídeo se vocês gostaram, se inscrevam aqui no nosso canal para ficar por dentro dos próximos vídeos e até a próxima!